Muito bom ter vocês aqui. E hoje a gente traz então Cristenes Ribeiro. Ele é naturólogo, terapeuta ayurvédico, TFT. O Cristenes trabalha também com acupuntura, florais de Bach, fitoterapia. Ele e Roberta também confeccionam tambores xamânicos. Não só tambores, mas tem um outro nome, né? O Cristenes vai explicar melhor. E eles são artesãos, né? E hoje o Cristenes, ele vai trazer esse assunto, né? A adequação do estilo de vida ayurvédico para se ter saúde, para obter saúde, né? Então é esse olhar da Ayurveda, né? Que é o conhecimento milenar, o conhecimento da medicina tradicional da Índia. Muito rico, né? O Cristenes vai entrar daqui a pouco e ele vai estar trazendo toda a essência, né? A pureza, a profundidade que é esse assunto da Ayurveda, né? Ele vai falar dos tamas, rajas, sattva, agni, que é o fogo digestivo, né? Ama, toxinas, os doshas, a constituição de cada um, né? O prakriti, vikriti, tudo isso eu aprendi já com o Cristenes, né? Acho muito importante esse assunto de hoje, porque é algo que já vem lá de trás, e como que a gente pode ter saúde, né? Através do meu interior, né? Lá de dentro, eu me olho, eu busco em mim, e também através das minhas ações, através de certos exercícios, através da alimentação, nós podemos sim nos conectarmos, né, com o nosso ser superior, com a nossa força. Existem inúmeros nomes que a gente pode dar, até sob o olhar científico, terapêutico, holístico, né? Então é isso. Eu vou convidar aqui nosso querido Cristenes, naturólogo. Salve, meu querido irmão, tudo bom, Cristenes? Tudo bom? Beleza pura? Ô, rapaz, que alegria te receber aqui, viu, Cristenes? Ô, vamos que vamos. Mas olha, seja muito bem-vindo, meu querido. Que legal, do Cristenes, ter você aqui. Eu gostaria, Cristenes, que você se apresentasse, né? Fale de você, como você se sentir. E aí depois a gente começa as perguntas, né? Beleza pura. Então, eu sou o Cris, né? Cris naturólogo. Eu imagino que não tenha gente só de Poços, né, assistindo isso aqui. Mas eu sou de Poços de Caldas, Minas Gerais. O Fábio. Fábio, você é daqui também? Não, eu sou do Mato Grosso do Sul. Nossa, que Lá de, louco, velho. sou de Campo Grande. Aí a minha família materna é de Campo Grande, né? E a família paterna tá tudo em Campinas. Eu morei tanto em Campo Grande como em Campinas. Mas sou mato-grossense. Mato Grossense, cara, olha. Então, olha que beleza. Olha só, então eu saí daqui, meu, e fui buscar, cara, porque Poços de Caldas, até uns 10 anos atrás, assim, eram poucos grupinhos, assim, que levantavam essa bandeira de medicina alternativa, de prática integrativa, de tratar a mente pelo corpo, por uma prática vitalista, aí a galera meio que ia ou pro yoga, pro kung fu, pra bioenergética, pra dança, pra música, mas eram grupinhos assim. E agora a gente está tendo uma oportunidade nessa geração. Eu voltei a morar em Poços fazem 3 anos. De ter uns caras que nem você, o Rudra Das, o Mauro. Tipo, o Mauro é das antigas, né? O Mauro é referência. O Mauro não dá nem pra falar do Mauro, que o Mauro. Senão eu vou ficar a live inteira falando do Mauro. Mas, tipo assim, cara, é um contexto muito massa que a gente tá vivendo, sabe? Porque, tipo assim, você faz uma coisa aqui, a pessoa já vem e já divulga, cara. Que nem eu tô vendo as pessoas que estão entrando aqui, pessoas que eu já atendi, que já fizeram curso comigo, sabe? Minha esposa, né? Então, não é, é uma coisa que conecta o pessoal com uma rede muito ampla, assim. Então, o que eu vejo já já eu vou falar um pouco do meu currículo, né? O que é a formação que eu Isso, tenho. fica à vontade. Mas é mais para introduzir mesmo assim que essa conversa aqui e tal, ela tá apoiada
assim, o que eu vou falar, não é só eu que estou falando hoje, não é só você que fala de constelação, é porque está um movimento que as pessoas estão precisadas. E hoje, a gente já não vai mais ser queimado na fogueira, né, cara? Muito pelo contrário. A gente pode ser criticado pelo método científico, mas tanto eu quanto você fomos buscar formações formais. Então a gente tem um lado intuitivo e místico, mas, pô, que nem eu fui lá. Graduei em naturologia na Unisul, estudei com um mestre que veio da Índia, da Ashu School de Dharamsala, lá para Bahia, morei perto dele, fiquei um tempão estudando procedimento ayurvédico com ele. Depois eu me especializei com a Ayurveda como terapeuta ayurvédico com o Dr. Ruguer, uma referência aqui do Brasil. Aí estudei TFT, né, com Leandro Percaro, que é um tipo de acupuntura sem agulhas, assim, mas eu faço com agulhas também, que faz parte da profissão como naturólogo. O Roger Callahan, que foi o cara que criou isso aí, ele e a esposa, a Joane Callahan, ele fala que não precisa da agulha, entendeu? Mas você pode fazer com agulha, mas o método é sem agulha, tá? Ah, sim, mas que legal também, porque você trabalha com acupuntura também, né, Cristenes? Eu trabalho, cara. Por exemplo, o Dr. Ruguer, que foi o cara que me ensinou Ayurveda, ele manja de acupuntura e usa para estimulação dos marmas, que são pontos energéticos maiores, assim, são centros, né? E eles são complexos como os pontos de acupuntura, só que eles são mais abrangentes. Aí tem gente que pensa assim, então marma, ponto de acupuntura e chácara é a mesma coisa? Não, pensa o seguinte, no princípio, no Ayurveda a coisa acontece assim, ó, no princípio a gente era energia, era uma predisposição, tá? A gente era anterior à energia, porque a energia ela só acontece no meio. Sabe aquela coisa da força, daquela lei física, do trabalho, da força, do movimento? Sim. Então, olha só, no Ayurveda, antes de houver movimento, antes de houver ação, porque a ação já é karma, que não é nem bom nem ruim, é o que é, entendeu? Então, tipo assim, havia um princípio. Então, por exemplo, as pessoas ficam doentes e as pessoas ficam todo dia implantando aquela semente de tipo assim, puta, minha vida é uma bosta, a pandemia tá aí, a live é às 8 da noite, entendeu? E aí, cara, a vida vai desenrolando, cara, e fica naquilo, entendeu? Naquele parêntese. É como se a gente quisesse explicar a vida dentro de um parêntese, velho. Tá? Porque eu vou falar sobre estilo de vida, sobre como. Não é que é correto, não é que o Ayurveda ele tem um estilo de vida melhor ou correto para você viver. Mas ele vai te dar informações que vão te ajudar a você constituir um conhecimento sobre si mesmo, a partir daqueles princípios, para viver bem, para viver de boa, para saber onde você está indo. Então, beleza, você foi e botou um parênteses, né? Então vamos limitar, vamos restringir aqui na alimentação. Só, cara, você não vai comer coisa que vem da Índia, ou você não precisa tomar planta importada da Índia, não. Você vai entender os princípios que aquelas plantas fazem e você vai escolher essas plantas para estar no teu dia a dia. Se você Cara, que exemplo legal, Cristenes. Porque isso já desmistifica um pouco as justificativas, aí é o psicólogo entrando, né, Cristenes? Quando a pessoa vai buscar ajuda, aí coloca muito empecilho. Mas vai ser difícil, eu não vou achar. Então, você já respondeu a pergunta. É possível, né, eu me adaptar na minha vida, no meu país, e ter saúde, né, e ter um estilo de vida ayurvédico, na verdade, Cristenes? Eu posso, né? Demais. É que, tipo assim, parece, cara, que a coisa começa você fazendo uma escolha ideológica. Tipo assim, ó, eu sou contra o sistema, ou eu quero fugir da Matrix, então eu vou tomar ayahuasca, entendeu? Eu vou romper com tudo, eu vou virar monge, entendeu? E aí sim a coisa vai. Aí resolveu, entendeu? Eu fiz a ruptura, aí resolveu. Não, a ruptura é um início, né? É o início da jornada. Aí, se você ficar muito ideia fixa com os princípios os quais da jornada que você escolheu, você não consegue fazer a síntese. A dialética não é isso aí? A tese, a antitese e a síntese. Então eu sinto que todo mundo que saiu de Postos e voltou para Postos está fazendo síntese. Aí às vezes a gente fica angustiado. Pô, será que eu fiz certo de voltar para Postos? Aí eu pergunto, você está fazendo a sua sadhana? Você está fazendo a sua prática diária? Porque se você estiver fazendo a sua prática diária daquilo que te equilibra,
Não importa se você está em Poços, não importa se você está na Índia, não importa se você está com alguém ou está sozinho. O que importa é Que ser. maravilha de falar isso. Que maravilha, Cristênis, porque é isso que eu também penso, e não só penso, mas vivencio. Viajei muito, né, Cristênis? Busquei muito, fiz voluntariado, estudei, viajei, mas é interessante você falar isso, porque fisicamente eu escolhi conscientemente vir para Poços, né? Eu vinha muito com a minha família paterna, com meu pai que adorava, e aí foi uma escolha. Eu primeiro fui para Pocinhos, fiquei 1 ano e meio lá em Caldas, né, que tem muita gente vindo lá também, viu, Cristênis? E aí vim para cá e você falou tudo, Cristênis. Eu tenho vivenciado isso. Como não é o local, isso é uma grande ilusão, né, Cristênis? Que a gente, o local não é isso, é lá dentro da gente. Eu estudei em Santa Catarina, né? A faculdade, a formação profissional em naturologia hoje no Brasil, ela começou na Unisul, em Palhoça, do lado de Floripa. Aí depois abriu em São Paulo, e hoje a gente tem em BH e Joinville. Então tem duas em Santa Catarina, uma em São Paulo e uma em BH. Eu até posso comentar o porquê que criaram a naturologia, uma coisa interessante, que é uma... Eu vou falar uma coisa muito importante aqui no grupo. É porque a gente está... Estou vendo que são 11 pessoas assistindo, então ainda está restrito. Mas a minha opinião sobre a naturologia, a minha visão da minha profissão, a gente ainda não tem nenhum conselho. Porém, a gente já tem uma associação nacional e a gente já tem uma estrutura formal da profissão, porém não tem nada que fale, ó, naturólogo só pode fazer isso. Não, fala assim, ó, naturólogo faz isso, mas ainda está aberto. Então, a minha opinião sobre a naturologia, a existência dela, a formação e tal, ela é mais minha do que do todo. Né? Então, só para ficar claro, eu sou daqui, tá? Você é bem mineiro mesmo, Cristênis. O jeitinho de falar. O jeito de falar e tudo. Ô, Cristênis, como é lindo, né, as conexões, como a gente percebe. Para quem não sabe, a gente se conhece muito pouco, né, Cristênis? Assim, eu, você, a Roberta, eu vim para cá, conheci vocês. É legal. E olha, eu estou falando isso porque eu não sei se você está percebendo, mas você falou de uma coisa, Cristênis, que não é só na constelação, está presente no atendimento do naturólogo, está presente lá, né, do terapeuta comprometido. Isso é um inconsciente coletivo, né? É tão lindo a gente perceber, Cristênis, isso que está acontecendo. Eu achei legal você falar também uma outra coisa, que foi a coisa da busca, né, e da onde a gente está. E começa em casa, né, Cristênis? Primeiro na casa interior, depois em casa mesmo, né? Acho que o lugar mais santo, entre aspas, sem nenhuma conotação pejorativa, no sentido mais amplo mesmo, começa em casa, né? Nas dificuldades, nas alegrias, é em casa. Aí depois a gente expande, né? Tipo assim, ó, no Ayurveda, cara, essa vida, ela tem duas coisas. Ela é insignificante, porque você é uma alma, e essa é só mais uma vida, porém ela significa muito, porque se você viver ela de uma forma coerente, você pode, nossa, obter muita satisfação. E aí você pode dar para a gente já alguns exemplos, né, Cristênis? Como que é o início, como que eu posso procurar, como que é o seu atendimento já até, né? Então, na naturologia, o Ayurveda, ele é um campo diagnóstico. Então, o naturólogo, ele faz diagnóstico por meio da Ayurveda, e ele utiliza, na naturologia, ele aprende alguns procedimentos do Ayurveda. Porque o naturólogo, ele não é um terapeuta ayurvédico, e nem é um Ayurvedacharya ou um Vaidya. Ayurvedacharya é um estudante de Ayurveda, e Vaidya é um médico indiano ayurvédico. Tá? Mas os princípios do Ayurveda estão dentro da ótica do naturólogo. Isso, inclusive, é uma coisa delicada, porque a ótica tem a ver com aquele parênteses que eu falei no começo. Às vezes a gente quer facilitar tanto para a gente, a ponto de que eu preciso rotular ou eu preciso classificar o que a pessoa tem para poder tratá-la com mais segurança. Tá? Só que no Ayurveda, vou te dar um exemplo. A planta que vai ser receitada para diabetes.
Diabetes em Aham. sânscrito significa prameha. Prameha, tá? Então, a planta que reduz o diabetes é uma planta que ela controla a função de alguns doshas. Então, é isso que E o que que acontece. seria o dosha? Dosha, a palavra dosha em sânscrito, ela significa desequilíbrio. Olha. Mas, então, quando eu aprendi essa palavra, eu pensei, putz, que palavra esquisita. Mas é o seguinte, quando você vai pensar no dosha e vai olhar para alguém ou para si mesmo, você começa olhando para aquilo que está mais evidente. Mas não necessariamente o que está evidente é a pessoa em si. Então você falou sobre ansiedade, e existem diversas formas de ansiedade. O que eu sinto, a melhor forma de você tratar a ansiedade é encarar ela. Mas não encarar ela no sentido militar, de tipo assim, ó, você Isso. tem síndrome do pânico e você tem que encarar aquilo que te dá o medo, o gatilho, tipo, ah, vamos matar o gatilho, velho, nossa. É como se fosse cirúrgico o bagulho, entendeu? Não é cirúrgico, velho. É tipo, você tem que vir com carinho. Você tem síndrome do pânico, teu dosha é vata, que é um dosha que ele é muito sensível à influência externa e ele é muito, como é que eu te dizer assim, ele é frágil, ele precisa de um trato cuidadoso, zeloso. Então é muito importante que você chegue e contenha. Por exemplo, a constelação é uma coisa que contém, é uma coisa que você vai englobar a história ancestral do indivíduo. Eu mesmo já participei de grupos de constelação em dois e já me constelei. E foi Ah, sim. forte, mas foi É. imprescindível. No momento que eu estava precisando, assim, em relação com meu pai, com agressividade, foi um negócio bem importante, sabe? E sinto vontade de constelar aí no futuro, até contigo mesmo. A Roberta já quis me dar de presente, mas eu sinto que no momento eu preciso ficar recolhido, sabe? Nossa, muito obrigado, viu, Cristênis? Mas eu vou te dizer com toda a minha verdade, Cristênis, qualquer constelador que tem comprometimento, a gente sabe, Cristênis, que a gente é só um facilitador. Cara, sabe aquela. Não sei se vocês já viram uma bolinha que vende no chinês. Que ela é uma bolinha de plástico que ela enxuga, ela parece uma estrela, depois ela abre, ela vira uma bola. Parece uma coisa meio Não, geometria sagrada. ah, Então, não vi, não. eu queria comentar uma coisa, né? Que é o seguinte: esse campo de conhecimento que a gente está gerando aqui, como a gente tem pouco tempo e a gente tem as nossas vidas e tal, e é muita coisa para ser falado, por mais que a gente não seja objetivo, tem nossa, um universo de coisas acontecendo aqui que a gente não controla e a gente não sabe aonde ela vai parar, né? Onde ela começou. Concordo plenamente. Por quê? Porque você é um ser, entendeu? Que eu não preciso falar muito para a coisa já. Entendeu? Então é isso. Então, às vezes, a Cara gente. do céu, que legal. Cristênis, Não eu é? estou sentindo tanta. É uma emoção é lindo mesmo que você falou, porque a fenomenologia fala exatamente disso, né, Cristênis? E ela está Aham. presente também em vários trabalhos, né? O que é a fenomenologia? É você olhar para para tudo aquilo que você sabe, que você não sabe, acolher, né? É isso a fenomenologia, é acolher, é o que vem, você gostando ou não, querendo ou não, e aí o negócio é o que nós vamos fazer com isso, né, depois. Tipo assim, ó, às vezes a gente fica muito. Nossa, mas será que eu vou conseguir atender bem uma pessoa? Será que eu vou entender qual que é o dosha dela e tal? Só que, meu, tem a história pregressa da pessoa, entendeu? Tem um momento como você tá naquele dia, cara, mas, ô, você é o que você é, entendeu? Nossa, meu, Exatamente. eu comecei o meu caminho tentando ser zen, cara, ser monge, entendeu? Aí, de repente, eu engravidei uma moça e meu pé fez assim no chão, ó, pum, entendeu? Nossa, Eu tava exatamente. assim, ó, num caminho experimental, de busca, entendeu? E aí, quando vê, pum. Aí a Teia, né, a Marcele perguntou se o nosso dosha muda ao longo da vida. Isso, Então, adorei a pergunta dela, adorei a pergunta. Então pensa assim, ó, essa situação que eu dei um exemplo da minha vida pessoal mudou completamente o meu dosha. Porque eu era um pouco vata, que é o dosha mais ar, mental e também pita. Olha o meu olhar, olhar forte, assim, olhar
de querer buscar, querer penetrar. Então eu tenho bastante desses. Porém, eu aprendi a ser Kapha, que é o oposto do Vata. Porém, não um oposto que subjuga, que rompe, não. Um oposto tipo Yin Yang, um oposto que complementa. Então, esse evento, por exemplo, mudou completamente os meus doshas. Eu fiquei sem chão. Que legal. Porém, a mulher a qual eu engravidei era uma pessoa pé no chão, uma pessoa que me deu liberdade para fazer escolha, e hoje a gente constrói uma família bonita. Então a gente não é dono das coisas, meu. Então, às vezes a gente fica, por exemplo, assim, ó, eu vou atender ou eu vou constelar aqui e eu vou mostrar para a pessoa, vou procurar mostrar a causa do sofrimento dela. Só que, meu, Cara do às vezes céu, a pessoa não quer ver, cara. Sabe como é chamado, Cristenes, na França? Olha que bonito, né? Eles chamam de, a tradução literal, a medicina doce. Olha que lindo, homeopatia, a naturologia, tudo isso eles chamam la medicine douce. Olha que bonito, que é diferente da medicina alopática, né? Que não, é que nem você falou, não está julgando. Mas olha que lindo o movimento também, Cristenes. Ele está vindo, né? Devagarzinho, vem aparecendo, vem sendo, como disse uma grande terapeuta que estava na live passada, ela disse, pelo menos já pode, já é permitido, já é certificado que está fazendo mudanças, né? Que está mudando, que está curando, que está mexendo na gente. Os conceitos, hoje em dia, eles estão até no Google. Tem e-book, todo dia sai um e-book que chega aí no teu Gmail, falando, ó, vou te dar as ferramentas básicas para alinhar a sua coluna e você jamais terá problema na sua coluna. A questão é, você vai praticar aquilo ali todo dia? Você só vai praticar aquilo ali todo dia se aquilo tiver sentido para você. Então, no Ayurveda diz o seguinte, que o Vata, ele vai achar, uhul, vou curar minha coluna. Vai praticar uma, duas vezes, vai chamar alguém para praticar, cara, daqui uns dias o Vata esqueceu. O Kapha, ele vai ser resistente, ele vai falar, não, eu não sei se esse negócio vai me resolver, mas o cara que está ensinando é bonito, ele é querido, ele tem uma voz bacana, ele é envolvente, então eu vou tentar. Vai querer comprar, vai querer divulgar para alguém que gosta, porque também tem probleminha na coluna. Agora o Pitta vai fazer o seguinte, ele vai falar, demorou, vou testar. Se der certo, massa. Se não der certo, cara, eu vou para cima desse cara aí, eu vou questionar, falar, meu, onde é que você aprendeu essa técnica? Eu tinha esse problema na coluna aqui, você não resolveu. Não que o Pitta é bravo, é que o Pitta é exigente. Então, tipo assim, ó, a gente, em relação ao cuidar-se, ao mudar de vida, estilo de vida e tal, você precisa praticar. Por exemplo, hoje eu tinha live, 8 horas da noite. Já é um horário atípico para trabalho, para mim, pelo menos. Eu dou curso também. Então, às vezes eu dou curso, mas eu tenho que marcar 6, 7. Mas é tipo assim, esse horário já é um horário que eu tô a fim de ficar de boa, com os pequenininhos, meus filhos, né? Tem 3 filhos pequenos. Claro. Então, tipo assim, o que eu fiz? Em vez de eu ficar preocupado com a live às 8 horas da noite, eu fui levando meu dia, entendeu? Resolvi meus atendimentos, resolvi uns lances da nossa loja de produto que a gente tem aqui, dei um trato nos instrumentos que a gente faz. E aí depois, o que eu fiz? Eu juntei meus filhos e fui fazer yoga. Era 5h30 da tarde, nós pegamos para fazer yoga. Se não é minha companheira virar para mim às 7h20 e falar, ó, velho, deu? Eu tava lá ainda. Mas, como é que eu vou te explicar? Não é que eu sou o cara do yoga, nem que eu manjo muito de yoga e que qualquer dia eu vou gravar uma live fazendo um monte de postura. Mas é que o yoga, ele me permite oferecer isso que eu estou oferecendo para vocês hoje. Eu fico mais presente. Então, se você quer pensar em mudar de estilo de vida porque você está agitado, você está ansioso, você está adoecendo, você está adoecido já, você tem que pensar que você tem que fazer uma coisa que vai fazer sentido para você, que vai ter gente que vai pegar aquilo e vai seguir, vai ter gente que vai fazer uma vez e vai ter gente que vai fazer e vai querer tornar-se aquilo. Né? Cara do céu, é verdade. Nós temos um colega bem mais novo que a gente, que um dia, na praia, morávamos no Rio de Janeiro, na época, né? Ele sentou, Cristenes, e ele falou, eu busco tanto uma coisa que eu não sei o que é.
Clístenes, esse cara se tornou professor de yoga. A vida dele mudou completamente. Esses anos foi um exemplo assim que agora você acabou de falar. Que lindo, é verdade. Eu queria comentar um negócio, que é Sim. sobre Ayurveda, né? Que às vezes tem gente aqui querendo saber de Ayurveda, que é tipo assim, você falou, lembra que você comentou que eu vou falar sobre o Tamas, Raja, Sattva? Isso, eu lembro. Você que me ensinou esses termos aí tudo. Então, esses termos, eles têm a ver com um outro aspecto. Então tem os doshas, depois tem as gunas. As gunas, essa palavra guna, ela significa qualidade. Elas são muito importantes. Sabe por quê? Todo alimento que a gente come, todo objeto que a gente toca, toda a cor do ambiente, todo o ambiente no qual a gente entra, todo pensamento, toda a intuição e toda a intenção, ela é motivada e ela é imbuída, ou no âmago, no cerne dessa coisa, dentro dessas coisas que eu citei, tem uma guna operando, ou mais de uma. Então eu vou falar sobre as três Nossa, gunas. cara, que profundo isso aí, hein? Uma guna é o apego puro, é a obscuridade e a densidade. Que ela é positiva para a concretização de uma ideia. Porém, se ela nos move, se a gente fica tamásico, que é essa guna aí, a gente fica levando esse tipo de energia por muito tempo dentro da gente, se a gente fica levando essa guna, arrastando essa guna, ela vai agregando comportamentos viciosos, apegados. Então, por exemplo, sim, eu bebo, eu como doce, por quê? Porque eu estou nessa inércia, lei física mesmo. De que você partiu de um ponto e vai migrando, entendeu? Você vai naquela mesma inércia. A inércia, ela é problemática, porque a vida não é inerte, a vida é dinâmica. Então, quando a gente tem um ser, ou quando a gente está encarnado aqui na Terra, e a gente quer seguir dentro de uma prática, ou dentro de um hábito, dia após dia, mês após mês, ano após ano e tal, normalmente a gente vai sofrer muito, assim. Que é o problema de, tipo, as pessoas, as transições de faixa etária. A criança para o jovem, do bebê para a criança para o adolescente, adolescente para o adulto para maturidade pessoal, profissional, depois a terceira idade e tal. Então, nesses momentos, se a gente fica muito apegado, a gente sofre muito. E a gente faz o quê? As pessoas... Entendeu? Então, tem a questão do prazer no hábito, né? Mas eu digo, tipo assim, se é uma coisa que não te prejudica, não tem problema. Mas se é uma coisa que te prejudica, aí você tem que rever. Se a pessoa está conseguindo rever, se a pessoa consegue olhar para ela, quer dizer que ela já não está em tamas, quer dizer que às vezes ela está em rajas. Rajas é a atitude egóica intensa. Então, imagina que o tamas, ele é um ego inerte, é um ego que ele não sai para fora de si, ele fica tão dentro de si que ele fica sugando e trazendo as coisas para si. Assim. Aquela pessoa que normalmente a gente chega no consultório, ou um familiar e tal, que a gente fica meio assim, tipo, meu Deus do céu, de novo, tem que lidar com essa pessoa. É aquela pessoa que suga muito. O Rajas, já é aquela pessoa, tipo, que atropela, assim. É aquela pessoa que fala assim, nossa, eu tô precisando usar droga, eu vou matar. Eu tô precisando ganhar dinheiro, eu vou me corromper, eu vou roubar, entendeu? A corrupção dos valores morais tem a ver com o Rajas. O Rajas, ele não para pensar assim, eu vou ferir alguém, será que eu estou no momento certo para fazer essa escolha, ou para tomar esse direcionamento? Então o Rajas, às vezes, ele peca nesse sentido. Agora, entendi. O Tamas não consegue fazer um movimento de elevação sem passar por Rajas. Porém, não parou por aí no Rajas. Por quê? Porque o Rajas, ele ainda é muito... Ele é reativo, ele é avassalador, ele acaba deixando rastro nas suas ações. Um rastro negativo. Um rastro atropela, tá? Por exemplo, a pessoa, ela comia muita carne, tá? E aí a pessoa vira e fala assim, nossa, não vou comer nunca mais carne, e vou começar a brigar com o que come carne, entendeu?
Aí o que acontece? Meu, ela vai o quê? Vai fazer as pessoas detestarem os vegetarianos, velho. E não é pra isso, cara. Você deixa de comer carne pra ser amoroso. Então, se você for amoroso, não faz a diferença se você come carne ou não. Você tem que fazer uma escolha, só que essa escolha não pode custar as tuas relações, a tua vida. Aí entra na outra guna, que é sátiva. Quando você começa a fazer escolhas e tomar atitudes que elas são boas para você e boas para os outros, você entra em sátiva. E eu vou te dar um exemplo de um ambiente que é muito sático. Os templos, a igreja, tá? Todo lugar que ele é dedicado à reflexão, tá? O consultório terapêutico, tá? É que o consultório terapêutico muitas vezes ele é marcado, tá? Ele é marcado pelas cascas mentais e energéticas que ainda ficam atuando naquele espaço. Isso. Por isso que é bom dar um saravá naquele lugar, é bom o terapeuta. Exatamente. Não é? O terapeuta em si é um ser que ele precisa também ficar dando um refresh. E às vezes é uma coisa muito louca. O refresh não é que você tem que fazer mais curso para saber mais. Às vezes o refresh é muito pelo contrário. Você tem que pegar aquelas primeiras apostilas que você estudou e começar a praticar umas coisas que você deixou lá atrás. Então, o estilo de vida tem a ver com isso. O estilo de vida tem a ver com escolher coisas adequadas. Então, eu já vou adiantar aqui. Ó. Bebida é tamas e rajas. Se você ficar bebendo, você vai ficar mais tamásico e rajasco. Então, você vai chegar no leito de morte, ou você vai se deparar com uma separação do seu companheiro ou companheira, ou um filho seu morreu, ou você saiu do emprego, você vai querer se matar, entendeu? Eu não quero me matar se a minha mulher virar para mim e falar, ó, Cris, deu, ou se eu parar, se ninguém mais quiser ser atendido por mim, eu precisar tipo, mudar de profissão. A vida é tão linda, sabe? Eu não preciso, essa coisa de ter que passar os outros para trás, para me promover, para ser o doutorzão e tal, eu acho que isso tudo tá caindo por terra. Isso é muito bom. Nossa, Cristenes, cara, é tão profundo tudo que você está falando, Cristenes. Cara, eu já fui muito assim. Eu já fui muito marcado pela discussão. Então, o que eu achava certo, eu tinha que defender na hora. E isso, então, o equilíbrio é isso aí. O equilíbrio é tipo assim, ó, você analisar um conjunto de circunstâncias para tomar uma ação. E no princípio, isso pode parecer exaustivo. Então você olha e fala assim, poxa, eu vou mudar minha alimentação e eu não vou poder comer onde eu como, nem vou comer as coisas que eu gosto. Mas, meu, você não faz ideia do que é você tirar o açúcar, meu, e você comer um bolo de banana e sentir ele muito doce. Que é o meu caso, eu já não como açúcar faz 1 ano. Mas às vezes eu vou ali e como um chocolate que minha filhinha veio me dar, velho. E eu não tenho diabetes. Se eu tivesse, eu não comeria, porque eu não quero morrer disso. Eu não quero ter uma vida ruim, não quero perder minha visão. Mas a pessoa precisa escolher, sabe, Fábio? A pessoa que a gente atende, ou a pessoa que está entrando em contato com o sistema de saúde, ela precisa, sinceramente, escolher o que ela quer. Meu filho fez cagada. Eu levanto a mão, porque essa é a reação que eu tinha dentro natural. Aí você olha para aquela pessoinha e fala, meu Deus, ele é uma criança. Como é que eu posso cobrar que ele faça uma coisa que eu mesmo, talvez na idade dele, não fazia? Mas isso é sátiva. E, cara, eu sinto muito, às vezes, a gente não vem iluminado nessa vida. Então, tipo assim, às vezes a gente começa brutão, toscão, entendeu? Tipo, eu vou deixar de comer carne, agora eu vou comer macarrão com molho e queijo. Até você aprender que você tem os probióticos, você pode germinar grãozinho, mas isso é bom para pita e cáfamo, não é bom para vata, então você vai experimentar, não vai dar certo, aí você vai regredir e tal. Você só precisa caminhar, é uma escadinha. Então lembra quando a gente fala assim, ó, eu sei que isso me adoece, eu quero mudar de hábito. Você fez a escolha, então às vezes você chega no terapeuta, o terapeuta vira para você e fala assim, ó, meu, você tem que parar de fazer isso. Aí você olha e fala assim, nossa, nunca mais eu vou no terapeuta, porque o terapeuta falou isso para mim, eu não dou conta. Então beleza, mas se você quiser caminhar mais um pouquinho, vira pro terapeuta e fala, meu, não tô dando conta. Aí se tiver que tomar um remédio, você toma. Se nós tiver que buscar uma planta na Índia, nós buscamos. Hoje em dia tem farmácia que você consegue remédio ayurvédico. Só que, ó, mais um detalhe. Um remédio no Ayurveda, ele não vai ter um efeito sintomático. Ele vai ter um efeito humoral. O dosha e o adoecimento, ele tem a ver com humor.
toda planta ela tem os princípios farmacológicos, mas no Ayurveda a gente está mais conectado com Dravya Guna Vijnana, que é uma ciência que diz que toda substância é curativa. Então, se toda substância é curativa, o ser precisa de um gatilho específico. É que nem os florais, é que nem a acupuntura. Meu, a gente tem mais de 300 pontos de acupuntura no corpo, né? Isso. Então, escolher o ponto certo, às vezes é certo, às vezes não. É um trabalho constante, é uma escolha. Então, para a gente sair de tamas, passar para rajas, de rajas e para sátiva, a gente precisa ir trilhando um caminho, entendeu? A gente precisa querer. Mas não é querer, tipo, querer já tô conseguindo, eu me iluminei, deu certo. Não é. É querer e vamos lá. Isso, não é. Hoje eu não quero, hoje eu quebrei tudo, fugi, bebi, entendeu? Beleza, amanhã, mas não amanhã eu faço, beleza, hoje você não deu conta, aí se você não morrer, se você acordar amanhã, você bota a mãozinha e fala assim, ó, gratidão, tô vivo, vou começar de novo. Olá, meu amor, olá, criançada, o papai tá aqui, vamos tomar café, vamos atender, vamos viver, vamos vibrar, vamos agradecer, entendeu? Eu tô dando um workshop, eu dei para uma pessoa, tô terminando de construir ele, tá sendo bem legal, peguei uma pessoa que tá gostando muito, é um workshop de 8 horas sobre Ayurveda, sobre estilo de vida. Aí eu vou entrar com um conceito, e vou ajudar a pessoa a entender o dosha dela e tudo mais. Então, o objetivo principal dessa live não é isso, é trocar ideia, mas já que tem esse link, depois eu publico aí juntinho a ideia desse workshop, se alguém quiser, ou se alguém tiver um cliente ou um paciente aí está precisando dessas informações, eu estou vibrando nisso aí, estou doando esse conhecimento, estou sentindo que eu estou bem conectado com essa coisa de Ayurveda, estilo de vida, esses tempos da minha vida. Assim. Você trouxe, Cristênis, aquilo que você trouxe deu para desmistificar muita coisa em cima desse tratamento, em cima de tudo isso que é, né, a vastidão do mundo ayurvédico, né, Cristênis? Você pode falar agora, Cristênis. Eu suponho que você, além do workshop que você vai fazer, você deve estar atendendo online também. Como que funciona, Cristênis? Tô atendendo online. Tipo, às vezes eu atendo presencial. Esse ano, desde que veio a pandemia, eu tô sentindo que eu preciso atender presencial quando é vital, entendeu? Porque a gente tem que estar atento, a gente tem que apurar, a gente tem que ter o feeling da coisa, entendeu? Eu preciso falar mais uma coisa bem breve, então não vai dar para falar sobre o workshop agora. Mas, ó, eu vou deixar aqui no fim da live, e também é só você me procurar no Instagram, Cristênis Naturólogo, ou Facebook, ou WhatsApp, tanto o Fábio também, pede para ele que ele passe o contato. Eu queria comentar uma coisa, que é o seguinte, tem o Ganesha, né, essa divindade aqui atrás, né? Então, muitas vezes a gente fica cultuando a divindade externa. Então, eu não posso deixar de agradecer ao Ruguê, à Patrícia, ao Mirko, todos os meus professores, mestres, assim, tá? Que me ensinaram a Ayurveda para estar aqui hoje, assim. Então, eu vou entoar um pequeno mantrinha só para agradecer eles, assim. Que é assim, ó. Por favor, meu querido. Que lindo, é isso mesmo. Então, vamos lá. É bem pequenininho. É Om Shri Gurubhyo Namaha, que significa uma saudação ao Guru. Guru é uma palavra em sânscrito que significa aquele que leva da sombra à luz. A flor de lótus, o despertar da consciência. Então vamos fechar com esse mantrinha aí. Om Shri Gurubhyo Namaha. Entendeu? Porque, meu, é infinito, mas é acessível. Só precisa começar. Que lindo! E olha que legal, Cristênis. Cara, eu só tenho que dizer muito obrigado. Foi super legal. E sigamos juntos, Cristênis.